Vou falar de Marielle Franco, porque eu achei que eu não ia mais falar de Marielle. Achei que Marielle era um assunto meio 2019, meio 2020. Né? Se a gente fizer um retrospecto, tem 6 anos que a imprensa está falando que o Bolsonaro matou a Marielle. Né? O caso mais ridículo, e eu faço questão de vez em quando de fazer uma lembrança, né? Resgatar a memória dos brasileiros, mostrar o quão ridículo é o trabalho da imprensa brasileira. Quando eu digo no ar, o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política, isso é uma coisa velha. Quer dizer, velha, é uma coisa ali, no Brasil, morreu de vez em 2018. E a gente pode pegar aqui essa reportagem, que para mim é a reportagem icônica de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, onde o jornal O Globo, Fantástico, etc., fizeram aquela reportagem ridícula, dizendo que o suspeito da morte da Marielle se reuniu com outro acusado no condomínio do Bolsonaro antes do crime. E ao entrar, alegou que ia à casa do presidente segundo o porteiro. E aí, vamos lá, depois o Carlos correu atrás, o mérito, inclusive, grande do Carlos ter corrido atrás dos registros e visto que não era absolutamente nada disso e tal. Mas precisa ficar registrado esse momento aqui. Esse momento da imprensa brasileira. Que é aquele... É quase que quando o médico anuncia a hora da morte. E hoje a gente está vendo esse cadáver, esse morto muito louco que circula pela sociedade brasileira. Mas a gente precisa olhar e lembrar. Lembrar do ridículo no maior grupo de mídia do Brasil, no programa mais assistido ainda dos domingos brasileiros. A gente precisa lembrar. A gente não pode esquecer, não pode deixar passar. Porque as pessoas falam, Paulo, você defende o Bolsonaro. Pô, eu critico também o Bolsonaro, mas eu não posso olhar um troço desse e deixar de defender o cara de uma injustiça dessa. E agora tá na hora de vocês botarem o dedo na cara dos jornalistas. Aliás, vamos dar um nome aos bois. Arthur Guimarães, Felipe Freire, Leslie Leitão, Marco Antônio Martins, Tindaro Menezes, Jornal Nacional e Jean Rio, que assinaram essa bosta em 2019. Para conectar o presidente, por razões ideológicas, à morte lá da militante de esquerda. Tem que lembrar. E não foi só... Eu tô falando aqui porque essa foi a reportagem mãe. Mas sequer foi a única. Sequer foi a única, aliás, porque essa foi uma narrativa que se sustentou por anos. Por anos. Foram anos e anos. E uma narrativa utilizada nas eleições. Ora, eu não vou brincar com isso. Vou mostrar para vocês. Ela foi utilizada nas eleições descaradamente pelo próprio Lula, que disse com todas as letras. Desculpa aí, pessoal, tá colocando o UOL e G1. Normalmente eu evito isso, por respeito aí às pessoas, não gosto de mostrar cenas chocantes, mas eu tenho que mostrar o pessoal da imprensa aqui. Então, pô, fiquem à distância um pouco do celular, coloca o celular um pouco longe para não ser contaminado pelo UOL. Mas tá aqui, ó. Lula atribui assassinato de Marielle a gente do Bolsonaro e causa reação. Notícia do Estadão, Davi Medeiros, mas ele está atribuindo o que o Lula fez. Está contando o que o Lula fez. É só você procurar. Gente do presidente matou a Marielle. Olha só, a gente não sabe a qualidade de todos os milicianos dele, afirmou. Gente dele não tem pudor em ter matado a Marielle. Gente do Bolsonaro. Tá aí na fala do Lula. Quando é a reportagem? Quando é que tá aqui? 2 de junho de 2022. No auge da campanha eleitoral, minha gente. No auge da campanha eleitoral, o Lula estava dizendo que gente do Bolsonaro não tinha pudor, que a gente não sabe a qualidade dos milicianos dele. Então, olha aqui. Desculpa, Alexandre, companhia, pessoal que estiver assistindo. Não dá para dizer que essa eleição foi uma eleição séria. Não dá para dizer. Não dá para dizer que isso foi uma eleição conduzida de forma isonômica. Pô, eu não podia dizer no ar que o Lula era pró-aborto. Aí vai agora portaria do
Ministério da Saúde do Lula legalizando aborto até o 9º mês. Eu não podia dizer que o Lula era pró-aborto. Ele tinha vídeo dele dizendo que aborto era uma questão de saúde pública, que era um absurdo as pessoas no país desenvolvido abortarem e no Brasil não poderem. Eu não podia dizer. Não podia dizer não podia comentar sobre as ligações do tráfico com o PT e com a esquerda. O cara recebe o maior narcoditador da América, um cara que o Departamento de Justiça tem uma recompensa milionária caso ele chegue no Brasil. O cara recebe esse com honras de Estado e eu não podia dizer. A dama do tráfico, em pleno Ministério da Justiça, e eu não podia dizer que Lula tinha simpatia ao tráfico. As ligações do tráfico foram de São Paulo com uma organização de tráfico de drogas como fundadora. Eu não podia dizer que tinha ligação do foro do Lula com o tráfico de drogas. Proibido. Eu não podia dizer não há. Aliás, eu não podia dizer também que ele apoiava a Venezuela. O primeiro ato dele, um dos primeiros atos, reconhecer Venezuela, Maduro como chefe de Estado, reunião do Foro de São Paulo em Brasília, bateu no peito para assumir que era comunista, dizer que Venezuela era democracia relativa. Eu também não podia dizer que defendia o Ortega. Aí, pum, defende o Ortega. Não podia dizer que era anti-evangélico. Agora o cara ataca evangélico todo dia. Eu não podia fazer nada disso. Era tudo fake news e desinformação. Milícia digital, inquérito das fake news, palhaçada. Vocês são os palhaços. O Lula pode dizer que gente do Bolsonaro matou a Marielle, os milicianos dele. Tudo isso pode. Então, vocês me desculpem, não tem como dizer que as eleições brasileiras foram isonômicas. Não tem como. Pode botar todas as armas que você quiser na minha cabeça. Não tenho como dizer essa mentira. Esqueçam urna, não estou falando aqui de urna e o cacete, não dá para falar isso aqui no YouTube. Mas a condução do presidente do TSE, por si só, alterou o resultado das eleições, meu Deus do céu. Porque eu acho que o Lula pode falar a cagada que ele quiser. O Bolsonaro deveria ter processado, não sei se processou, se não processou. Mas eu não podia falar a verdade. E o cara pode falar o que hoje a gente sabe que é mentira. E eu não podia falar o que hoje a gente sabe que é verdade. Pô, vocês estão brincando comigo. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Eu não sei como dizer isso de forma mais direta do que essa. O Lula sabia que isso era mentira. Essa história é antiga. Só que a esquerda está e sempre esteve cagando para Marielle. Para Marielle, para a morte da Marielle, cagando. O Lula está cagando para a morte da Marielle. O PT está cagando para a morte da Marielle. O G1 está cagando para a morte da Marielle. O doutor Ribeiro, meu querido amigo, disse muito bem no Twitter dele. A esquerda matou 150 milhões de pessoas no mundo pela ideologia deles. Vocês acham que eles estão aí para Marielle, para George Floyd nos Estados Unidos? Estão cagando. Deixa eu provar esse ponto. Permitam-me provar esse ponto. A esquerda passou anos perguntando quem matou Marielle. Agora nós vimos que o caso foi desvendado pela Polícia Federal e que as investigações estariam paradas na Polícia Civil, não é isso? Porque tinha um delegado, não é isso? Tinha um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro que supostamente estaria no esquema. É o que dizem as investigações. Então por que não foi desvendado pela Polícia Federal, que foi quem desvendou a situação agora, no governo do Bolsonaro? Ora, vamos descobrir nessa boa thread aqui, dessa PAN, que eu não conheço. Não tenho nem ideia quem é, mas a gente tem que ver aqui. Ela respondeu o tal do Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, deputado federal lá do Lula, né? E ela disse assim: oi, Paulo, tudo bem? Eu acho que você não vai gostar, mas vou desmascarar sua desonestidade em cobrar o governo anterior. Segue o fio e aprenda como o Paulo Teixeira refuta o Paulo Teixeira. Aí ela fala aqui: em 27 de maio, Marcelo Freixo levanta o questionamento do porquê o governo Bolsonaro gostaria de federalizar o caso.
Em 2019, a Raquel Dodge trouxe à tona o nome de Domingos. 2019. A Raquel, por isso que eu digo que o Lula sabia. A Raquel Dodge trouxe à tona o nome de Domingos Brazão às investigações. Isso por si só caberia ao eixo federal prosseguir com as investigações. Ela continua. Sequencialmente, o Instituto Marielle Franco iniciou a mobilização virtual e, com a participação da sociedade civil, conseguiram a votação do STJ para que o caso de Anderson Gomes e Marielle Franco não fossem federalizados e investigados no governo Bolsonaro. Peraí. Instituto Marielle Franco, vitória! Por 5-0 no STJ, a federalização do caso Marielle Franco e Anderson já está negada. Foram mais de 150 mil pessoas e 200 organizações da sociedade civil, todas de esquerda, várias financiadas pelo Jorge Soros e companhia, assinando contra a federalização e inundamos as redes com a hashtag federalização não. Não temos como agradecer o seu apoio. Fizeram um site federalizaçãonão.org. E você, Paulo Teixeira, concordou em muito que o caso não deveria ser federalizado pelo governo Bolsonaro. Aí eu pergunto, qual era o medo do PT? Sendo que desde 2019, via Dodge, já sabíamos quem tinha sido o mandante intelectual da morte do Anderson. Aí o post aqui do ministro do Lula, a família da Marielle e Marcelo Freixo tem razão. A estratégia de Bolsonaro é federalizar a investigação do crime cometido contra a Marielle para ficar sob controle do Sérgio Moro. Assim o Sérgio Moro vai passar pano no assunto. Era o delegado da Polícia Civil do Rio, que estava, segundo as investigações, estaria ganhando grana para sentar em cima da investigação. A quem será? Vocês fizeram até petição na Câmara para barrar a federalização do caso do governo Bolsonaro. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-la a refrescar a sua memória e melhorar o seu índice de hombridade política? Aí tá aqui, Alexandre Padilha, parabéns ao STF. G1, família de Marielle diz que carta que federalizar a investigação é retrocesso. STJ decide não federalizar sobre assassinato. Só para finalizar, PT e PSOL juntos contra a federalização do caso. Então a própria esquerda segurou a investigação para quê? Para que a PF, sob o Bolsonaro, não desvendasse o caso. E com isso aqui pudesse acontecer. Com isso, Lula pudesse continuar dizendo, durante as eleições, e manter a narrativa de que o Bolsonaro era miliciano e tinha mandado matar a Marielle. Se eu não provei para você ainda que a esquerda, a imprensa, o Lula, os ministros do Lula, tá todo mundo cagando para Marielle, calma, que agora eu vou mostrar como esses caras são oportunistas até o limite. A própria Aniele Franco, a irmã muito oportunista da vítima, que usa o caixão da irmã para se projetar, tentou usar o caixão da irmã para ser vice-prefeita do Rio de Janeiro na chapa do Eduardo Paes. E eu não estou inventando isso, não. Tá aqui. Hoje eu estou só mostrando coisa radioativa aqui. CNN Brasil. Cotada para vice de Paes, no Rio, Aniele Franco confirma a intenção de se filiar ao PT. Sendo que o Domingos Brazão era secretário do Eduardo Paes. Prestem atenção, a irmã da vítima, da Marielle, ia integrar o governo junto, companheira de gabinete, digamos assim, com o cara que mandou matar a irmã dela. E eu já disse que isso não é novidade, porque não dá para dizer que ela não sabia, porque a Raquel Dodge estava dizendo o nome do Brazão há anos como possível mandante do crime. Vocês entendem que tá todo mundo cagando pra Marielle? Que o cadáver da Marielle é um instrumento de poder da esquerda? E que para isso a outra se filia ao PT? Pô, não há limites. Esses caras não têm amor nenhum por vida humana. Isso é coisa de você, cristão. Se isso aqui não tá provando a você o que eu tô dizendo, eu não sei o que prova.
Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado.